Queridos, no nosso início de culto, nós lemos o capítulo 11 de Hebreus inteiro, e aqueles que forem assistir a esta gravação depois, eu recomendo que você também o faça. E fizemos assim porque o capítulo 11 de Hebreus contém aquele capítulo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Homens que marcaram a história no Antigo Testamento com uma vida de obediência, uma vida de ousadia, uma vida que andava na contramão do mundo da época. Tudo isso porque desejavam agradar a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a vida que agrada a Deus, baseado no capítulo seguinte, em Hebreus capítulo 12. Por isso, que para nos dar contexto, nós desejamos ler o capítulo 11 primeiro. E eu vejo, meus irmãos, que esta mensagem é muito relevante porque, diferente dos homens que nós lemos no capítulo 11, nós vivemos no nosso Brasil uma situação deveras confortável como cristãos. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma fiscalização. Inclusive tem um pouco de reclamação, porque alguns acham que os evangélicos no Brasil tem muita moleza. Qualquer pessoa, teoricamente, pode pegar, alugar uma loja, levantar uma porta e botar uma igreja. Coisa que eu particularmente também não sou muito favorável. Essa já é assunto para uma outra conversa. Mas a verdade é que nós temos esta liberdade no Brasil, meus irmãos, e muitas vezes nós precisamos, pela palavra de Deus, sermos alertados, relembrados de o que é uma vida que agrada a Deus. E uma vez nós vamos passear por um texto muito longo, nós vamos caminhar nele paulatinamente. Deixe a sua Bíblia aberta, use o seu boletim para anotar as suas impressões, aquilo que Deus vai falando a você, e vamos então ver na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, o que o Senhor nos fala, refletido nesses homens do capítulo 11, qual é a vida que agrada a Deus. No capítulo 12, então, meus irmãos, no primeiro versículo, texto inclusive que nesta primeira parte nós já usamos em outras mensagens, o autor diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é o seguinte: a vida que agrada a Deus completa seu propósito em santidade e perseverança. Esta seria então a mensagem do versículo 1. A vida que agrada a Deus completa seu propósito em santidade e perseverança. Vamos ver se nós encontramos isso no texto que nós acabamos de ler? O versículo 1 começa com a palavrinha portanto. E como eu já disse várias vezes, não é tão difícil entendermos a Bíblia. Por que ele começa com portanto? Não é só em português, em grego está a mesma coisa? Porque ele está se referindo, queridos, ao capítulo 11. Diante do que nós lemos no capítulo 11, portanto, devemos ter uma ação, devemos ter uma resposta a essa galeria dos heróis da fé que nós encontramos no capítulo 11. Qual é essa resposta? Também nós, não apenas eles, precisamos tomar uma atitude. Isso é muito importante, meus irmãos, porque talvez também era verdade na época que o autor dos Hebreus escreveu, mas é algo que acontece hoje. Existe uma dicotomia, ou seja, existe uma separação na cabeça de muitos cristãos de que aquilo que Deus fez na vida dos homens da Bíblia, aquilo que Deus fez na vida dos grandes missionários da história da humanidade, aquilo que Deus fez na vida de Moody, aquilo que Deus fez na vida de Jonathan Edwards, de Spurgeon, não está na minha vida, não está ao meu alcance. Como se eles fossem cristãos de uma categoria superior a qual eu e você não pertencemos. Eu creio, meus irmãos, que o autor coloca no versículo 1 o desejo de nós compreendermos que aquela realidade de viver pela fé não era apenas para aqueles homens, mas pertence a cada um de nós. Está ao meu alcance, está, querido, ao seu alcance também. Então ele diz, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, as testemunhas do capítulo 11, diante do exemplo deles, diante do padrão que eles estabeleceram, nós precisamos também ter essa resposta. Isso também é importante no versículo, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos contentamos com padrões de vida cristã abaixo daquele da Bíblia. Isso nos é confortável muitas vezes. Se eu tenho alguém a competir que está tirando 5 e eu estou aí no 5,5, eu estou acima dele, não estou? Mas se eu me comparo com alguém que tirou 7 ou 8 e eu estou no 5,5, eu estou abaixo dele. Então, meus irmãos, quando eu me comparo com, segundo o texto, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Gideão e todos os homens que ele menciona lá, Samuel, Davi, etc, etc, a minha barra de comparação sobe aqui para cima. Homens como eu e você, mas que ousaram fazer grandes coisas para Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos que começar a rever quais são os nossos modelos cristãos. Eu conversava hoje de manhã com a jovem aqui na IBD, que a moçada hoje está pulando atrás de determinadas celebre gospels, que para mim não são exatamente modelo aos quais nós devíamos estar nos espelhando para seguir. A canta muito bem, a toca muito bem. Mas a minha pergunta, meus irmãos, será que eles têm uma vida de profundidade com a palavra, a qual eu poderia me espelhar, a qual eu poderia olhar, assim como no capítulo 11, e dizer, este é o padrão que eu desejo alcançar? Bem, então também nós, a grande nuvem, qual é a nossa resposta, irmãos? Versículo continua, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto e eu gosto porque ele é muito completo. Porque algumas coisas na minha e na sua vida, você vai argumentar, eu vou argumentar, mas isso aqui não é pecado. Mas o texto, irmãos, é completo, ele diz, o que nos atrapalha e do pecado. Há determinadas coisas que, apesar de não serem pecado em si, atrapalham a minha vida que pode agradar a Deus. Escolhas que Deus vai deixando que eu tome, vai de certa forma respeitando a minha autonomia em tomá-las, mas elas vão paulatinamente me afastando da vontade de Deus, da obra de Deus, do querer de Deus. E isso é muito importante, meus irmãos, porque são essas coisas que às vezes a gente não leva a sério. São essas coisas que nós vamos deixando como se não fossem importantes, e elas são, na verdade, como uma água correndo por baixo das fundações da nossa vida, que vai causando a erosão, que vai causando a fraqueza dos fundamentos. E como eu disse, muitas vezes não são em si pecados, mas atrapalham a nossa vida. Então o autor de Hebreus, ele entende que existe muitas coisas na nossa vida que nós temos que vigiar, porque elas podem atrapalhar ou atrapalhar-nos de ter uma vida que agrada a Deus. Agora, querido, olhe para a sua vida. Olhe para a sua agenda. Será que você tem dedicado na sua agenda, no seu dia, no seu planejamento, a ter uma vida que é aquela que Deus deseja de você? De cumprir aquilo que Deus deseja de você? Tirando, obviamente, aquelas coisas que já são agendadas pela própria vida, né? O seu expediente, o seu sono, o seu tempo para você se alimentar. Aquele tempo em que você deveria administrar, você está fazendo de uma maneira que agrade a Deus? Os jovens, será que o seu tempo com as coisas eletrônicas e o mundo virtual tem se encaixado como alguém que tem servido a Deus? Nós mais adultos, os homens, né? O tempo nos jogos de futebol, o tempo também com os eletrônicos, o tempo com os filmes. Será que nós podemos sinceramente dizer, eu não tenho uma vida, por exemplo, de maior leitura da Bíblia porque eu não tenho tempo? Eu não leio um bom livro evangélico, um bom livro cristão, porque eu não tenho tempo? Eu, por exemplo, irmão, sou muito aficionado a videogames.
E eu tenho certeza que de vez em quando até incomodava minha esposa, porque mulheres não gostam disso, né? Porque às vezes ela chegava no meu escritório, já tinha feito meus afazeres, e eu estava lá jogando meus jogos que eu gosto. Eu gosto de jogos de guerra. Não obstante, no último ano e meio, em resposta a algumas orações que eu fiz a Deus, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Maiores oportunidades de trabalho, maiores oportunidades de ministrar, e simplesmente o meu tempo enxugou de tal maneira que alguma coisa tinha que espirrar. Alguma coisa tinha que sair. E quando isso acontece, meus irmãos, o que tem que sair é aquilo que é supérfluo, correto? É aquilo que não é importante. Eu não podia diminuir meu tempo de leitura da palavra, não podia diminuir meu tempo de estudo das coisas de Deus, eu não podia diminuir meu tempo aprendendo coisas importantes. E chegou ao ponto que da última vez que eu formatei meu computador, nem os jogos mais eu instalei. Agora perceba, querido, tem algum pecado em videogame? Tem algum pecado em você assistir um filme? Mas a questão do texto é, será que eu estou priorizando as coisas certas na minha vida para que elas não sirvam no fundo de algo que está minando a minha dedicação ao Senhor? Então o texto fala de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e aí nós temos um projeto. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então perceba, meus irmãos, já falamos da santidade, em separar o que nos atrapalha e o pecado. Agora nós estamos falando sobre propósito. Ele colocou para nós, meus irmãos, uma maratona, se você assim preferir. Não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida longa. E essa carreira precisa ser feita com perseverança. Não é algo que nós começamos e paramos, começamos e desistimos. Há muitos e muitos anos atrás eu ouvi uma frase que ficou gravada, né, com ferro na minha mente. Mais importante do que começar bem é terminar bem. E meus irmãos, 20 e tantos anos depois que eu vi essa frase, eu tenho de vez em quando colocado a minha barba de molho, ou pelo menos o meu cavanhaque. Porque começa a chegar uma fase na vida em que muitos que corriam bem têm desistido. E eu sou carne e osso, sou pó, miserável pecador, dependente da graça de Deus, então tenho que botar meu cavanhaque de molho. Porque, meus irmãos, mesmo que eu tenha começado há uns 10 anos a andar com o Senhor, o meu espelho não é ter começado bem, mas é terminar bem. É estar eu e o Reginaldo, né, de andador. Sai da frente, Júnior, por favor. Vai usar andador, Júnior, ou vai ser só bengala? Vai estar inteirão? Aham. Ainda bem que está gravado. E testemunhando, meus irmãos, da fidelidade de Deus. Assim que eu posso testemunhar nos últimos 30 e poucos anos, eu quero testemunhar nos últimos 40, nos últimos 50, nos 60, nos 70. Terminar bem. Então, meus irmãos, como nós colocamos no nosso enunciado, a vida que agrada a Deus completa seu propósito em santidade e perseverança. Começou, termina. Começou em santidade, continua em santidade. Uma vida de dedicação. Uma vida onde se examina diariamente, eu estou agradando a Deus com o meu viver, com as minhas escolhas, com as minhas decisões. No versículo 2 até o 4, o autor de Hebreus continua dizendo o seguinte: corramos a carreira como? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O segundo ponto da nossa mensagem, meus irmãos, dessa noite é o seguinte: a vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que por mais que a gente possa lembrar dos exemplos e bons exemplos das pessoas, Jesus é sempre o nosso exemplo maior. Perceba no texto que o autor, depois de dedicar um capítulo inteiro, capítulo 11, a falar desses homens extraordinários,
que fecharam a boca dos leões, que compareceram diante de reis, homens dos quais o mundo não era digno. Não é assim que termina o capítulo 11? Agora, no capítulo 12, ele acaba de levantar a barra do padrão. Jesus é o nosso verdadeiro modelo. Paulo faz a mesma coisa em Filipenses. Ele lembra o exemplo de Timóteo, ele lembra o exemplo de Epafrodito, homens que se dedicaram pela igreja, que deram a sua vida, que correram riscos de vida pela igreja. E mais à frente ele chama o exemplo de Jesus. Ou seja, meus irmãos, mesmo que nós tenhamos várias pessoas, e vários irmãos aqui já foram exemplo para a minha vida em muitas situações, a nossa vida, que agrada a Deus, ela sempre se inspira em Jesus. Como? Vamos ver. Versículo 2 diz: vamos correr com os olhos fitos em Jesus, dizendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que idealizou e aquele que realizou. Ele é aquele que iniciou, Ele é aquele que completou a nossa fé. Começa, continua e termina com Ele. O que Ele fez para ser nosso exemplo? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Perceba, queridos, que o autor de Hebreus diz que Jesus, para receber a exaltação, que Filipenses capítulo 12 inclusive fala sobre isso, e ter o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor. Ele suportou a cruz, e semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, que quão terrível é a morte de cruz, que era algo, meus irmãos, para as piores pessoas da sociedade romana da época. Não era uma morte para pessoas que tivessem feito uma coisinha pouca, era morte para gente braba, era morte para gente que era repugnante para a sociedade, e ainda assim ele suportou essa morte. Mas por quê? Ele comparou, queridos, que o prêmio a ser recebido valia mais do que abrir mão daquilo que ele tinha que passar nessa vida. Preste bem atenção nisso. O prêmio a ser recebido era mais valioso do que aquilo que ele estava abrindo mão nessa vida. Você já reparou como isso tem elo comigo e com você? Vamos lá no Egito. José está na casa de Potifar. E a mulher de Potifar põe os olhos em José, diz o texto que era um jovem bonito, e dia após dia ela importuna José para que se deitasse com ela. Finalmente José a interrompe e diz: tudo nessa casa o meu Senhor colocou à minha disposição, debaixo da minha administração. Nada me é negado, a não ser tu, que és mulher dele. E aí José coloca a chave de ouro, né? Como eu cometeria tal pecado? Contra Deus. Agora perceba, querido, que se José tivesse cedido às investidas daquela mulher, aquilo ficaria, humanamente falando, entre ele e ela. Nunca ela falaria para o seu marido. José sabia disso. Mas José, meus irmãos, considerou que aquilo que ele tinha a ganhar, agradando a Deus, era melhor do que aquilo que ele perderia não se deitando com aquela mulher. E se você voltar no capítulo 11, meus irmãos, vez após vez nós encontramos isso. Moisés abriu mão de morar na corte do Egito e ser reconhecido como filho da filha de Faraó, e foi sofrer lá no deserto, junto com o povo de Deus. E nós, e eu e você, querido, será que nós temos tomado decisões que dizem não aos prazeres ou conquistas que tenhamos nesta vida, mas que desagradam a Deus, em prol de ganhar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, naquela e nesta vida? Uma vida que agrada a Deus, meus irmãos, é uma vida de decisões segundo a vontade de Deus e que glorifique a esse Deus, assim como Jesus tomou, e está descrito no versículo 2. Resultado, para ele, assentou-se à direita de Deus. Para nós,
recompensa, galardão, bênçãos e principalmente agradar ao nosso Deus. No versículo 3 ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos, eu fui chamado a essa passagem esta semana, principalmente por causa desse versículo. Uma irmã lá no Nordeste, a discípula de uma colega nossa de seminário, da Guaír, postou uma música do Kleber Lucas. E a música falava exatamente sobre isso, sobre olhar o exemplo de Jesus. E ele ser a inspiração para o meu viver. Aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele suportou. E meus irmãos, o autor de Hebreus leva isso tão a sério, que no versículo 4 ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, como Jesus efetivamente fez. Ele levou, meus irmãos, o projeto de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele, que nós vimos no primeiro ponto, até as últimas consequências. Será que nós estamos dispostos a isso? De vez em quando, meus irmãos, meu coração fica apertado. Como esta semana eu liguei para 2 também ex-colegas que estão passando uma situação muito difícil, familiar, ministerial. E, meus irmãos, eu quando ligo para essas pessoas para consolar, eu tenho que me segurar o tempo todo, porque eu sou muito emotivo. E eu fiquei muito abalado porque o problema deles poderia ser o nosso. E só não o é pela graça de Deus. E eu fico pensando, meus irmãos, até que ponto nós estamos dispostos a suportar as dificuldades, as lutas na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma geração evangélica onde tem sido vendido mensagens de autoajuda, mensagens de, entre aspas, vitória, mensagens de conquista. Como eu falo sempre no final do ano, muitas igrejas colocam lá no seu site na internet: 2013, o ano da vitória, o ano da conquista, o ano de derrubar os gigantes. Estou para encontrar uma igreja que coloca lá 2013, o ano da santidade, o ano da oração, o ano da leitura bíblica, o ano do evangelismo, o ano de missões. Ou quer radicalizar? O ano de sofrer por Cristo. Se colocar assim, ninguém curte, ninguém visita o site e ninguém vai nessa igreja. Porque a nossa geração tem sido envenenada com uma mensagem de um evangelho fácil, de uma graça barata. E aonde você encontra essa graça? Em Hebreus capítulo 11, capítulo 12. Por favor, alguém me encontre aí. Onde você é convidado para se espelhar nos sofrimentos de Cristo. Perceba, querido, que se esse versículo fosse reescrito pela falsa teologia de hoje, ele seria escrito assim: se espelhe nas vitórias de Cristo, no trono de Cristo, na glória de Cristo, para que você possa almejar a mesma coisa na sua vida. Mas graças a Deus que não tem como reescrever a Bíblia, né? Com uma versão modernosa. Ela continua a mesma, há quase 2000 anos. E o exemplo continua o mesmo há quase 2000 anos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: que ele estava completando os sofrimentos de Cristo pela igreja. Perceba que isso não tem nada a ver com ele estar conquistando a sua salvação ou completando a obra de salvação. Ele estava se referindo que a obra do evangelho é sim uma obra feita com sangue, suor e lágrimas. E por isso muitas vezes ele era levado ao ponto, meus irmãos, de se desesperar. Coríntios 4. De todos os lados estamos apertados, desanimados, não, perseguidos, mas não desanimados, oprimidos. Ele mostra, meus irmãos, que a vida não estava fácil. Contudo, você vira algumas páginas e aos Filipenses ele diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Como é que você consegue entender essa contradição de vida? Quando você vive por propósito. Existe uma grande diferença, meus irmãos. Existe muito crente que acha que foi chamado, mas na verdade ele foi assoviado. Deus fez,
Ele achou que era com ele. E embarcou achando que a situação era uma e era outra completamente diferente. Reveja essa noite os seus conceitos. A vida que você tem agrada a Deus porque ela tem se inspirado na vida de Cristo. Aquele que disse: o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. E como diz o próprio texto, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. E ainda assim, nós sabemos, chegou até o final daquilo que Deus tinha para ele. A vida que agrada a Deus completa seu propósito em santidade e perseverança. A vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. E agora, meus irmãos, do versículo 5 até o 13, nós vamos no nosso terceiro ponto. Nós vamos andar bem devagarinho porque é um pedaço grande. E nós vamos aprender o seguinte: a vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. A vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Depois de falar, meus irmãos, que nós temos que lutar até, se possível, o derramamento de sangue, no versículo 5, ele diz o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O autor lembra, meus irmãos, o texto do Antigo Testamento, em que é trazida a palavra disciplina. Agora, vamos compreender. Disciplina não é uma palavra igual simplesmente a castigo. Mas disciplina é uma palavra que também tem um significado, além de castigo, em regular alguma coisa, ajustar alguma coisa, colocar alguma coisa preparada para um fim. Então, por exemplo, quando você tem uma disciplina de treinamento físico, por exemplo, você vai fazer o concurso, e um concurso para a Polícia Federal. Você pode se arrebentar, estudar em matemática, português, tudo mais, mas se você chegar lá fora de forma e barrigudinho, passou na teórica, foi reprovado na prova física, não é verdade? Inclusive, quando eu estava muitos anos atrás na academia, chegou um senhor, cheirando a perfume, a banho, todo novinho, e procurou o instrutor querendo treinar, porque eu passei no concurso da Polícia Federal. Ah, que bom. E a prova física daqui a 2 semanas. E há 10 anos ele não pisava numa academia. Aí o instrutor falou: olha, eu sou bom, mas não sou mágico. Não precisa dizer que ele não passou, né? Na prova física. Porque, meus irmãos, precisa de uma disciplina. Precisa de um preparo. Você não sai hoje do sedentarismo para levantar 50 de supino na academia. A não ser que você queira parar no pronto-socorro no dia seguinte. Ou até no mesmo momento, né? Você precisa acostumar o seu corpo. Ninguém sai hoje de não fazer nada para correr uma maratona. Corra 1 quilômetro e dê-se por satisfeito. No dia seguinte aumenta um pouquinho mais, vai aumentando. Dali a alguns meses é bem provável que você possa correr a sua maratona. Por quê? Você teve disciplina. Então, meus irmãos, o autor de Hebreus usa um termo que tem um significado completo. Disciplina para me tornar apropriado para um uso, mas também para me corrigir se eu estiver fora daquele uso. Então, voltando para o texto, com esse pensamento esclarecido, nós encontramos o seguinte: diante do texto do Antigo Testamento, ele fala no versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então perceba, meus irmãos, que ele não trata as dificuldades como uma resposta ao pecado, mas sim como uma possibilidade de amadurecimento, disciplina na minha e na sua vida. Meus irmãos, crise é boa, desde que seja gerida por Deus, é claro. Os problemas, as lutas, as dificuldades não são necessariamente
obra do diabo. De vez em quando, meus irmãos, a gente ouve uns pedidos de oração. Não, ore por mim, porque o diabo tem se levantado. E às vezes nós damos crédito ao diabo, uma coisa que na verdade é o Senhor que está fazendo na minha e na sua vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade de aprender com as dificuldades, com as lutas, porque nós não percebemos que é parte da disciplina de Deus na nossa vida. Quando o Hudson Taylor, grande missionário da China, estava ainda na Inglaterra preparando-se com o objetivo já na sua mente de ser missionário, ele pediu a Deus: Senhor, eu quero viver na tua dependência. E ele na época era auxiliar de um médico. E ele falou: olha, eu quero viver aqui como vou viver lá, na tua completa dependência. E aí um dia ele estava no seu apartamento e Deus falou para ele: vá no apartamento ao lado e dê tudo o que você tem para aquela família. Tinha 3, 4, 5, 6 filhos, sei lá, na família ao lado. E ele falou: Deus, o Senhor sabe que isso é só o que eu tenho. Eu tenho esta refeição aqui, este dinheiro e mais nada. E ele falou: eu sei, mas Deus, tudo que você tem para a família aqui ao lado, porque eles estão passando fome. Então o solteiro saiu do seu apartamento, ele bateu na porta ao lado, entregou um envelope com o resto dos seus shillings, sei lá qual era a moeda da época na Inglaterra, àquela família. E como eu disse, voltou para o seu apartamento, comeu sua última refeição, acabou a comida, acabou o dinheiro. E já fazia uma semana que o seu médico, é comum na Europa, nos Estados Unidos, você receber semanalmente e não mensalmente. Já fazia uma semana que o médico esquecia-se de pagar o seu assistente Hudson Taylor. E aí aquela semana transcorreu e chegou novamente o dia do pagamento. E começou o expediente a acabar, chegar ao final do dia, e o doutor virou para ele e disse: Hudson, termine de arrumar tudo aí e tenha um ótimo fim de semana. Aí ele pegou sua cartola, pegou a sua bengala, coisas comuns na época. O cocheiro encostou a sua carruagem, coisas comuns na época. E o Hudson Taylor com o coração batendo. Nada na despensa, nada no bolso. E aquele que era sua fonte de renda indo-se embora na sua carruagem. E ele, vendo ele seguindo, entrou na carruagem e fechou a porta. Naquele momento ele disse que o coração dele pulou até uma batida. E agora? O cocheiro deu um passo, o médico deu uma batida na madeira, o sinal era conhecido, ele brecou os cavalos, abriu a portinhola e perguntou: Senhor Taylor, eu fiz o seu pagamento desta semana? E o Senhor Taylor respondeu para ele: não, doutor, o senhor esqueceu. Na verdade, da semana passada também. Provar até o final. Meus irmãos, nós precisamos aprender que Deus não faz nada na nossa vida, como eu já falei em diversas mensagens, porque Ele é um menino com uma lupa querendo nos queimar como fazem com os insetos. Deus está fazendo porque Ele tem algo a nos ensinar. Você está preparado para passar pelo cadinho de Deus? Alguém aqui não sabe o que é um cadinho? O cadinho é uma forma que vai à fornalha levando o ouro dentro dele. Como ele tem um ponto de ebulição muitas vezes superior ao do ouro, ele fica em brasa viva, mas ele não se derrete, a forma. O ouro que está dentro dele, ele sim se derrete, revelando a impureza para que ele possa ser purificado. Expressão que nós encontramos na palavra de Deus diversas vezes. Mais precioso que ouro refinado. Pelo que, irmãos? Pelo fogo. Assim é a minha e a sua vida se nós queremos agradar a Deus. Suportar as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus está nos tratando como filhos, sendo o nosso Pai. Olha o versículo 8, meus irmãos. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, querido, não há
como na vida do cristão verdadeiro não acontecer disciplina. O texto está dizendo que se não há disciplina, na verdade, nem cristão a pessoa é. Na verdade, ela não pertence a Deus ainda. E agora o autor, meus irmãos, traz o exemplo dos nossos pais. E ele diz, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Bem, espera-se que eles continuem disciplinando, né? A não ser que a lei comece a querer tirar isso de nós. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Ou seja, meus irmãos, o texto está dizendo que da mesma maneira que eu me submeti ao meu pai e à minha mãe, quando o cinto comia, não é? Qual era a sua experiência? Era cinto, vara de goiaba, chinelo, a mãozada mesmo, por aí, né? E nós os respeitávamos. O texto está nos dizendo, meus irmãos, que eu preciso ter um coração submisso à disciplina de Deus. Como é que se tem um coração submisso à disciplina de Deus? Ora, é claro que em primeiro lugar não reclamando, mas também, meus irmãos, sendo de certa forma gratos por aquilo que estamos passando, porque Deus está se revelando como Pai na nossa vida. Ele percebeu algo na minha vida que precisa ser tratado. Ele percebeu aquela manchinha no meu coração. Bem, às vezes é uma manchona. E Ele está agora tratando aquilo na minha vida. Ele percebeu o meu orgulho, a minha vaidade, o meu materialismo, as minhas prioridades invertidas. E Ele deseja tratar aquela manchinha no meu coração. Por quê? Nós já vamos descobrir. Tenha paciência, o texto vai continuar. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para quê, meus irmãos? Para que participemos da sua santidade. Você entendeu agora por que nós somos disciplinados por Deus? Porque Deus quer ver, meus irmãos, refletido na minha vida, a pessoa dele. É como nós temos no começo da mensagem, o padrão não é Abraão, Isaac, Jacó. O padrão não é Isaías, o padrão não é Samuel, o padrão não é Daniel. O padrão é Jesus. E se ele é o padrão, é uma vida de santidade. Então, meus irmãos, cada disciplina Deus está colocando em xeque o meu eu, o meu ego, a minha carne. Existe, meus irmãos, em alguns crentes, uma compreensão errônea de que uma vez que nós conhecemos a Cristo, uma vez que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, nós passamos a ser pessoas boas. Tal coisa, tal conceito não tem eco na palavra de Deus. Ué, pastor, mas estando em Cristo eu não sou justificado? Eu não sou santificado? Eu não sou nova criatura? Sim, sim, sim. Mas quer lembrar um pouquinho a palavra de Paulo? Paulo diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E Paulo vai mais adiante dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Reconhecendo, meus irmãos, que não tem manchinha, tem manchona. Nosso coração continua sendo um coração corrupto. Nós continuamos sendo suscetíveis ao orgulho, à vaidade, à altivez, para com Deus e para com os homens. E assim Deus precisa disciplinar-nos, trabalhar na nossa vida para gerar a sua santidade em nós. Querido, se você é uma das pessoas essa noite que acha que você não é uma pessoa orgulhosa, você sabe qual a resposta simples a essa afirmação, né? Você acabou de revelar que você o é. Porque a primeira coisa que uma pessoa orgulhosa faz é dizer, não sou orgulhoso. Eu não tenho problema com orgulho. O que revela, na verdade, aquilo que nós temos no nosso coração.
E não obstante se seja o orgulho, ou vaidade, ou altivez, há muitas outras coisas que Deus precisa tratar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos moldados por uma disciplina santificadora. Agora, querido, olha só. Você está lá no cadinho de Deus. Você está lá na peia. Você está lá levando a surra de Deus. E aí você sorri ou você chora? Se você diz que sorri, meu irmão, você é muito espiritual. E aí, meu irmão, tá rindo por quê? Porque eu estou sofrendo. Tá tão bom. Eu vim agradecer a Deus hoje porque eu estou passando uma disciplina tão... que eu vou dar até um culto de ação de graças. É espiritual demais, porque o autor de Hebreus diz o seguinte, versículo 11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Está vendo só? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Na hora, meus irmãos, dá tristeza. Você pode até seguir a música do Lázaro, né? Estou passando pela glória, dando glória a Deus, mas dando glória a Deus chorando. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, mas, rapaz, me debulhando. Nem que eu esteja chorando aos pés da cruz, aos pés do Senhor, mas estou chorando. Mas, querido, olha depois, ainda no versículo 11. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Meus irmãos, apesar da disciplina ser um momento de tristeza, ser um momento de buscar as forças aonde não tem mais para poder aguentar aquilo que a gente está passando, nós podemos olhar para depois, podemos olhar para adiante e perceber, queridos, que há uma recompensa. E a recompensa aqui, na verdade, não é uma vitória material. A recompensa aqui não é a resposta de uma oração para conquistar alguma coisa que a gente estava querendo, mas é o quê? Fruto de justiça e paz, ou seja, o desenvolver da santidade de Deus na nossa vida. Agora uma perguntinha rápida, por favor, não levante a mão. Se Deus lhe desse uma escolha hoje, querido, aquilo que você tem orado, passar no concurso, o carro novo, a casa, o casamento, a cura, eu vou lhe dar hoje uma resposta de oração. Ou eu vou dar uma dessas coisas que você está pedindo, repetindo, passar no concurso, na faculdade, o carro, a casa, a bênção, a cura, ou eu vou lhe dar santidade. Qual você escolheria? Porque no texto que nós acabamos de ler, a disciplina de Deus não desejou em momento nenhum me dar um carro, uma casa, a vitória, a profissão, nada. Mas o texto diz que quer desenvolver na minha vida santidade. Responda você e Deus. Você só tem uma escolha. Você não pode, não, pastor. Eu vou pedir um desse lado e a santidade. Não, você não entendeu. É uma só. Se você ficar com a casa, você não recebe a santidade. Se você ficar com o concurso, você não recebe a santidade. Qual seria a sua escolha? Tem aqueles irmãos espirituais, né? É claro que seria a santidade. O fato é, meus irmãos, que Deus provavelmente não vai lhe fazer essa pergunta exata. Mas ela incomoda, não incomoda? Ela incomoda, meus irmãos, porque a santidade vai lidar com aquilo que nós temos com aquilo que nós temos de errado na nossa vida. E isso vai ser trabalhado por Deus. Enquanto que as outras bênçãos que eu mencionei aqui, nada disso vai modificar nada na minha vida espiritual. Eu continuarei sendo a mesma pessoa só andando de carro novo. Eu continuarei sendo a mesma pessoa agora com concurso. Eu continuarei sendo a mesma pessoa agora fazendo faculdade. Enquanto que esta vida de santidade me fará mais semelhante a Jesus. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado.
Esse trecho, meus irmãos, termina com essa exortação para que cada vez que nós vemos o irmão desanimando diante da disciplina de Deus, a gente possa virar para ele e dizer: querido, isso tem propósito de Deus na sua vida. Nenhuma tempestade dura para sempre, mas enquanto ela durar, Deus está fazendo algo na sua vida. Assim, meus irmãos, o autor de Hebreus, à luz do capítulo 11, nos ensina no capítulo 12, até essa altura, 3 verdades importantes se você deseja agradar a Deus. Primeira verdade: a vida que agrada a Deus completa o seu propósito em santidade e perseverança. Em segundo lugar, a vida que agrada a Deus inspira-se na vida de Cristo. E finalmente, em terceiro lugar, a vida que agrada a Deus é moldada pela disciplina santificadora. Ou seja, você quer completar o seu propósito? O seu alvo é Cristo. De verdade, muito mais do que cantar uma música. O seu alvo é Cristo. Ele é o seu modelo. Como? Aprendendo na disciplina que a santidade está sendo desenvolvida na sua vida. Que você está sendo moldado. Que é uma palavra ótima porque lembra o barro nas mãos do oleiro, não é isso? Como a passagem de Jeremias. Você está sendo moldado. Você está sendo transformado. A pergunta é: você está preparado? Você está disposto? Cuidado com a sua resposta, porque a disciplina de Deus não tem hora para começar e muitas vezes não tem aviso, mas tem sempre propósito. Vamos orar. Deus querido, nós queremos em nome de Jesus agradecer, porque a Tua palavra vem nos mostrar que nós não fomos chamados para uma vida fácil, não fomos chamados para uma vida desprovida de lutas, de dificuldades e sofrimentos. Muito pelo contrário. É através dessas ocorrências que o Senhor quer interferir na nossa vida. E quer nos mostrar, ó Pai, o Teu propósito. E assim, ó Deus, como o próprio autor de Hebreus fala mais cedo em sua carta, o próprio Filho aprendeu pela obediência. Quanto mais nós. Se nós queremos viver vidas que Te agradam, este é o caminho que nós devemos andar. Ajuda-nos esta noite a compreendermos isso, a compararmos, ó Deus, com aquilo que temos em nossa vida e diante da Tua palavra, crescermos a cada dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.